Em nome de Jesus, o pão da vida. Amém. Nós sabemos que a primeira refeição do dia geralmente é o café da manhã, né? Se eu perguntasse a vocês o que não pode faltar no café da manhã de um bom pernambucano, o que vocês responderiam? Cuscuz e macaxeira, né? Geralmente. Se eu fizesse a mesma pergunta para um mineiro, ele iria responder que não podia faltar pão de queijo. Já para nós, os paulistas, um pão com presunto e queijo ou com mortadela é indispensável para começar bem o dia. Se alimentar bem, desde o começo do dia, é parte fundamental do crescimento do corpo, do desenvolvimento do nosso corpo. Durante muitos anos, enquanto o povo de Deus vivia no deserto e ia em direção à terra de Canaã, esse povo teve como café da manhã um alimento que caía do céu. Após presenciar as 10 pragas no Egito, passar em terra seca no meio do Mar Vermelho e ser liberto da escravidão, da opressão egípcia, aquele povo que deveria ser grato a Deus, passou a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés e questionar o cuidado de Deus com eles. Eles chegaram a dizer que preferiram ter morrido no Egito do que estar no deserto. Só porque no Egito tinham carne e pão em fartura. Podiam comer à vontade essas coisas. Quanta ingratidão, né? Mas o Senhor ouviu a murmuração daquele seu povo e fez descer do céu o maná. Todas as manhãs. Maná era uma coisa fina, semelhante a escamas, e que ficou marcado na história do povo de Deus pelo fato de ter sido comido, ou ter que ser comido na manhã em que caía. Se alguém tentasse guardá-lo para comer à noite ou no dia seguinte, não ia conseguir. Apodrecia. Porém, tinha um dia da semana em que o maná não caía do céu. Qual que era esse dia? O sábado, né? E por causa disso, o Senhor Deus ordenava que eles pegassem quantidade dobrada na sexta-feira, para que eles não morressem de fome no sábado. Então, somente na noite de sexta-feira é que o maná não estragava. E isso servia de lição para o povo de Deus, com o objetivo de lembrá-los de que no sábado, no dia do descanso do Senhor, eles não deveriam se preocupar apenas com o alimento que enche a barriga, mas com o alimento que dá vida e preenche o ser, que é toda a palavra que procede da boca de Deus. Séculos mais tarde, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Com 5 pães, ele conseguiu alimentar uma multidão de 5.000 homens. Não bastasse esse milagre, a multidão queria mais. E no texto que nós lemos hoje, no dia seguinte a essa multiplicação dos pães, a multidão foi em busca de Jesus para ter mais comida, para ter mais benefícios, por interesse. No entanto, Jesus logo diz para eles que o mais importante não é a comida que se estraga, mas aquela que permanece para a vida eterna. O que aquela multidão deveria fazer era trabalhar pelo alimento que não estraga com o tempo, mas que dura para sempre e que seria oferecido às multidões, porque recebeu o selo de autenticidade,
de qualidade, de autoridade de Deus o Pai. E aí eu pergunto, qual que é a comida que Jesus está dizendo aqui, que vai entregar e que não vai estragar? O texto responde: é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Ele mesmo. Ele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Por isso ele se intitula como o pão da vida. Porque quem vai até ele jamais terá fome. E se não terá fome, não vai morrer. E se não morrer, quer dizer que vai viver para sempre. Isso só é possível porque ele deu a si mesmo. Ele se entregou à morte para nos libertar da nossa morte. Ele suportou os nossos pecados na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Ele derrotou o diabo e o inferno para levar cativo o cativeiro, como afirma Paulo. Ora, se com a sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus prendeu tudo aquilo que nos prendia e nos tornava escravos, isso quer dizer agora que, confiando em Jesus, nós somos livres. Estamos livres desses males. Essa é a graça da qual Paulo fala aos Efésios, que Deus concedeu a cada um de nós. A graça salvadora que dá a vida eterna a todos os que creem em Cristo Jesus. Cada um de nós já recebeu o dom de Deus por meio de Jesus. Aliás, já recebeu o chamado para crer em Jesus. E o chamado não é outro: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Por isso nós cantamos: amoroso nos convida Cristo para a comunhão, oferece o pão da vida para a nossa salvação. Isso implica dizer que quem não vai a Jesus, quem não recebe o pão da vida, vai ter fome. E, consequentemente, permanecerá cativo do pecado, da morte, do diabo e do inferno. E, infelizmente, perecerá. Por isso, quando Jesus fala que nós precisamos trabalhar pelo que permanece para a vida eterna, ele se refere a uma obra de Deus extremamente necessária para desfazer toda essa desgraça em nossa vida e nos dar a vida eterna. O único trabalho necessário é crer naquele que Deus enviou. Crer que Jesus é o pão que sacia toda a necessidade de eternidade, de viver para sempre que nós temos. Porque nele jamais teremos fome novamente. No entanto, como é que nós podemos realizar essa obra de Deus? Como é que nós podemos crer verdadeiramente que Jesus é o pão da vida, se o que move o nosso interior é o desejo pecaminoso, que busca apenas satisfazer os interesses terrenos? Por nós mesmos, seria impossível ir até Jesus. Mas Paulo vai dizer que há um só Espírito que nos chama
pelo Evangelho. Para que nós tenhamos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O Espírito Santo não apenas nos chama para junto de Cristo Jesus, para saciar a nossa fome espiritual, mas também nos chama para vivermos de maneira digna, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é aqui que a obra de Deus se expande para além do crer em Cristo Jesus, como o pão da vida. Esse crer tem a ver com o crer individual, o crer pessoal. Mas aqui a obra de Deus se expande para o viver em acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, num âmbito que é comunitário. E para tornar isso um pouco mais claro, duas imagens nos ajudam. A primeira imagem é a do próprio pão. Para que exista pão, para que haja pão, é necessário que os trigos dispersos pelos montes se juntem para formar o pão, não é verdade? Da mesma forma, para que haja corpo, a segunda imagem, é necessário que os membros estejam bem unidos e cooperem entre si. O fato é que um trigo sozinho não é pão. Nem um dedo fora do corpo é corpo. E essa imagem do corpo, ela é autoexplicativa. O que acontece se um dedo for decepado do corpo, se afastar do corpo? Vai deixar de receber sangue, vai necrosar e vai perecer, se decompor. Nesse sentido, meus queridos, um corpo pode viver sem o dedo, mas o dedo não pode viver fora do corpo. E o que Paulo nos ensina a usar essa imagem do corpo? Ora, todos os que creem em Cristo Jesus, creem que Ele é o pão da vida, são ajuntados por Deus em um só corpo, o qual Cristo é a cabeça desse corpo. Sendo nós membros do mesmo corpo, nós fazemos de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando uns aos outros. Mas pastor, eu não consigo suportar fulano de tal. Não consigo nem olhar para a cara dele. E o que eu posso dizer? Arrependa-se. Viva de maneira digna da vocação a qual você foi chamado, crendo no teu Senhor, e com toda a humildade, com mansidão, com paciência, siga o exemplo do seu Senhor. É verdade que a relação entre as pessoas está marcada pelo pecado até o fim dos tempos. Mas suportar uns aos outros é reconhecer
que o outro é da mesma natureza pecaminosa que a minha. Suportar o outro não é fácil, mas o amor de Deus é que permite que os membros do mesmo corpo vivam em unidade, vivam em paz. Afinal, Ele nos amou primeiro, a fim de que nós pudéssemos amar uns aos outros. Mas, pastor, para que eu vou querer conviver com outros cristãos? Não seria melhor cada cristão viver a sua vida sem ter que se preocupar com a vida dos outros, em amar os outros? Até seria melhor se nós fôssemos como crianças imaturas, que não sabem resolver os conflitos, que ficam de mal uns com os outros. Porém, o objetivo de nós vivermos como corpo de Cristo é dito por Paulo, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que haja edificação do corpo em amor. Viver juntos, unidos, como igreja de Jesus, não é um desejo ou uma invenção humana. Pelo contrário, é o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu para restaurar a relação do ser humano com Deus e restaurar a relação do ser humano com outros seres humanos. E para que isso aconteça de fato, Ele não apenas desceu do céu para dar a si mesmo e subiu aos céus para encher todas as coisas com a sua presença, com a sua autoridade, mas Ele também concedeu dons para a igreja. E o interessante é que esses dons que o texto fala não são habilidades pessoais, não são qualidades de um indivíduo, não são coisas materiais, como geralmente a gente costuma pensar em dons, né? Mas os dons aqui de Cristo, no contexto da carta de Paulo aos Efésios, são pessoas. Pessoas que assumem a função ministerial para a edificação da igreja. Nesse sentido, você já tinha pensado no seu pastor como um dom de Deus para a sua vida e para a vida da igreja? Se pararmos para pensar, faz todo sentido pensar assim. Porque as pessoas que assumem o ofício ministerial serão responsáveis pelo ensino, serão responsáveis pela pregação na igreja, a fim de que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós seremos ensinados por pessoas que o Senhor deu à sua igreja, nós podemos saber que nós amadureceremos na fé em Cristo, e deixaremos de ser crianças imaturas, tanto em questões comunitárias, como também em questões doutrinárias. Deixando de acreditar em qualquer pregadorzinho de esquina por aí, pregador de rede social, que com as suas artimanhas leva muitos a acreditarem em erros elaborados de forma astuta, de forma diabólica. E não é de hoje.
para que de fato a igreja chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, o próprio Espírito é quem atua através daqueles que o Senhor instituiu como dom para o crescimento e edificação da igreja, no seu vínculo com Cristo e no seu vínculo uns com os outros. Por isso, eu preciso dizer e reafirmar algumas coisas muito importantes. Primeiro, é impossível querer ser cristão sozinho, isolado de tudo e de todos. Dizer que eu sou a igreja, eu não preciso de um pastor, eu não preciso frequentar uma reunião, um culto com os demais irmãos na fé. Isso é sinal de imaturidade na fé, ou até mesmo falta de fé, porque desconsidera o fato de que ser igreja é ser corpo, unido pelo Espírito no vínculo do amor a Deus e ao próximo. Nas palavras de Paulo, acreditar em coisas do tipo é ser levado por vento de doutrina e dar atenção à artimanha de pessoas que com astúcia querem induzir ao erro. Nesse sentido, se recusar a participar da comunhão dos santos, se recusar a ser alimentado por Cristo Jesus, que dá a si mesmo como pão vivo que desceu do céu, é caminhar para a fome espiritual e, consequentemente, para a morte eterna. Além disso, não considerar os pastores da igreja como dons de Jesus para o crescimento e para a edificação do corpo é desconsiderar o cuidado de Deus com o seu povo. Porque é por meio dos pastores que o seu povo é alimentado com o pão da vida. Dito isso, se tal pessoa continuar pensando dessa forma, ela deveria, no mínimo, se questionar, perguntando se realmente ela tem o desejo de ser cristã, de ser discípulo de Jesus em sua totalidade, ou ela prefere permanecer na imaturidade espiritual, podendo inclusive perder a fé salvadora. Pensando em tudo isso, o que nós podemos fazer em relação à pessoa que não sente a necessidade de estar com Cristo, a necessidade de estar com os outros irmãos de fé em culto, sendo alimentado pela pregação do ministro, sendo alimentado pela própria ceia do Senhor quando ele se oferece? Lutero traz alguns conselhos importantes para essas pessoas. A primeira coisa é verificar se elas ainda estão vivas, porque se elas estiverem mortas não tem mais o que fazer. Segundo, é lembrá-las que elas estão no mundo. E por causa disso não haverá faltas de pecado e de miséria na vida delas. Terceira coisa é lembrá-las que o diabo anda ao nosso redor a todo momento, querendo impedir que nós tenhamos paz interna e externa. Quarto, lembrar a essas pessoas que Cristo prometeu nos perdoar de todo o pecado, nos saciar de toda a miséria, alimentando-nos com seu corpo e sangue na ceia.
E o quinto conselho, lembrar essas pessoas que Cristo não apenas oferece, mas Ele ordena aos seus discípulos que permaneçam unidos em amor, unidos a Ele e aos demais cristãos. Não é um pedido, é uma ordem do nosso Senhor. Ele nos chamou para vivermos juntos. Ele nos chamou para vivermos uns com os outros como membros do mesmo corpo. Que não é simplesmente uma coisa abstrata, né? Invisível, o corpo de Cristo. Não. Mas é a integração concreta dos cristãos que são feitos de carne e sangue. Assim como o Senhor Jesus assumiu visivelmente um corpo com carne e sangue por amor, assim também nós devemos ser visivelmente corpo de Cristo, de carne e sangue, por amor. E para que haja crescimento, para que haja amadurecimento e edificação desse corpo de Cristo, é necessário que o corpo inteiro, em todas as suas partes, seja alimentado pelo pão do céu, que é o próprio Cristo. E isso acontece quando Ele se faz presente de carne e sangue na ceia sagrada, por amor à sua igreja. É Ele quem dá vida a quem está debilitado e está perecendo. Ele é quem nos une num só corpo e nos faz crescer como membros deste corpo. E isso através dos pastores, dos ministros que pregam a palavra de Cristo, que administram os sacramentos do batismo, da Santa Ceia, a fim de que nós aceitemos dia após dia o seu chamado à fé, à esperança e ao amor, para nós estarmos completos, para nós já vivermos saciados aqui neste mundo, para vivermos de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Que possamos seguir essa verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém.